Então sejam bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso de Matemática Básica. Hoje nós vamos começar a aprender sobre os conjuntos. Então, começando pelo conjunto dos números naturais. Quais são os números naturais? Primeiramente, a gente vai representar o conjunto dos números naturais pela letra N. O N e um tracinho. Então, o conjunto dos números naturais é formado pelo 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, isso aqui, né, até o infinito. Também, pessoal, a gente tem alguns subconjuntos. O que é um subconjunto? É um conjunto que tem os elementos que pertencem a outro conjunto, né? No caso, vamos olhar aqui mais para baixo, ó. O conjunto dos números naturais não nulos é formado, ó, eu posso representar ele pelo n, um tracinho do lado, mas para indicar que eu estou considerando os não nulos, né, um subconjunto, eu vou colocar um asterisco aqui em cima. Então, sempre quando você vê um asterisco em cima, significa que a gente não está contando o zero, né? Que originalmente pertencia ao conjunto dos números naturais. Então vai ficar 1, o 2, o 3, o 4, enfim, isso aqui até o infinito, certo? Agora vamos para mais um subconjunto. O conjunto dos números naturais pares. Então eu vou representar aqui o conjunto dos números naturais pares. Vou colocar um P aqui do lado, ok? Então aqui vai ficar o zero. Lembrando que agora, se a gente quisesse colocar um asterisco, né, como eu não vou colocar, então o zero ele está contido aqui nesse conjunto, beleza? Então vai ficar, como só são os números naturais e pares, vai ser o 0, 2, 4, 6, aqui, infinito, tudo bem? Agora para o próximo subconjunto, a gente tem o conjunto dos números naturais ímpares, né? Então a gente vai ficar com a representação do conjunto dos números naturais, que é um N e um tracinho, que a gente já viu. Eu vou colocar um E aqui para indicar são os números ímpares. Então isso aqui vai resultar no zero não, né? Porque o zero não é um número par. Não, na verdade, não é um número ímpar. Então vai ser 1, 3, o 5, o 7, o 9. Enfim, isso aqui até o infinito. Se a gente quiser também achar uma fórmula, um termo geral para um número par e um número ímpar, a gente pode falar assim, ó. Eu vou chamar esse número qualquer de número par, igual a 2 vezes o n, sendo esse n, ele tem que ser um número natural. Então ele tem que pertencer ao conjunto dos números naturais. Tudo bem? Um número ímpar, pensando num número ímpar qualquer, número i, ele tem que ser 2 vezes o n mais 1. E esse n também tem que pertencer, ou seja, ele tem que estar dentro desse conjunto dos números naturais. Vamos fazer um teste? Vamos pensar que o n é 5, né? Então p é igual a 2 vezes o 5, isso aqui vai dar 10. Então, beleza, eu tenho um número par. Se eu colocar o n igual a 5, eu vou ter aqui o i, ele é igual a 2 vezes o 5, mais 1. Eu vou ter i igual a 10 mais 1. Isso aqui é igual a 11, um número ímpar. Então, essa aqui é a fórmula. Vamos falar assim, o termo geral de um número ímpar, e aqui a gente tem o termo geral de um número par. Tá? Isso vai ser útil para resolver alguns exercícios futuramente. Então, eu já quero deixar isso claro para vocês. Então, nós já vimos o conjunto dos números naturais. Agora, nós vamos para o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, eles são representados por essa letra Z. A gente vai considerar, então, tendo o número -5, -4, -3, -2, o -1, o 0, o 1, o 2, 3, né? E assim sucessivamente, né? Infinito. Só perceba que agora a gente tem os números naturais aqui dentro, mas também tem agora os números negativos, né? Que não fazia parte dos números naturais, né? Do conjunto dos números naturais. Vamos agora olhar aqui os subconjuntos, né? Que estão contidos nesse conjunto maior dos números inteiros, né? Então, quais elementos que pertencem, né, ao conjunto dos números inteiros? Vamos lá. Então, primeiro, o conjunto dos números inteiros não nulos. A gente já viu que os números inteiros, eles são representados pela letra Z, né, o conjunto. E quando a gente quer falar que alguma coisa, né, são os inteiros não nulos, a gente coloca um asterisco em cima. Então, seria qual conjunto? Seria -3, -2, -3, -2, -1, o zero não, então 1, 2, enfim, infinito. Beleza?
Agora, o conjunto dos números inteiros não negativos, ó, atenção, porque aqui tem, né, um detalhe. Por que eu não falo conjunto dos números inteiros positivos? Porque tem o zero, e o zero ele não é positivo e não é negativo. Então eu tenho que considerar ele. Então aqui eu vou colocar o z, né, de conjunto dos números inteiros, igual a... detalhe. Como eu quero os não negativos, então eu vou colocar um maisinho aqui embaixo para sinalizar isso. Tudo bem? Então vai ficar o 0, o 1, o 2, o 3, enfim. Esse daqui é o conjunto dos números inteiros não negativos. Percebe, pessoal, que esse conjunto aqui ele é igual a qual conjunto? Conjunto dos números naturais. Perfeito? Vamos para o próximo. Conjunto dos números inteiros positivos. Eu vou colocar os números inteiros, o conjunto dos números inteiros. Ele quer somente os positivos, então vou colocar mais. E agora aquele detalhe, como são só os positivos, eu vou colocar o asterístico indicando que eu vou não representar o zero. Então isso aqui vai ficar igual a 1, 2, 3, enfim. Isso aqui, infinito. Beleza? Esse é o subconjunto dos números inteiros positivos. Próximo, o conjunto dos números inteiros não positivos. Então, da mesma forma, eu vou escrever z, que representa o conjunto dos números inteiros. Mas agora, como eu quero os não positivos, né, como eu fiz ali, né, com os não negativos, eu vou colocar agora o menos, né? Lembrando que o zero, de novo, ele entra. Vai ficar menos 3, menos 2, opa, menos 3, menos 2, menos 1. Enfim, isso aqui não tem fim, tá? Esqueci de colocar resistência nos outros, mas não tem fim. E o zero, ele entra, tudo bem? Então, esse é o subconjunto. E o próximo conjunto que a gente vai ver é o dos números inteiros negativos. Ou seja, z, né, para representar os números inteiros, é igual a... Lembrando como eu quero os negativos, eu vou colocar negativo aqui e vou colocar o asterístico para excluir o zero. Perfeito? Como a gente já havia conversado nos exercícios anteriores. Então vai ficar menos 3, menos 2, menos 1 e o zero não incluir. Tudo bem? Esse aqui é o conjunto dos números inteiros e alguns subconjuntos, né, interessantes de se trabalhar. Bom, pessoal, agora o próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. E a definição desse conjunto, né, é um número que pode ser escrito em forma de fração. Então aqui a fração a sobre b, coloquei como exemplo. E o a e b tem que ser número inteiro, né, e o b ele não pode ser um número zero, né, ele tem que ser diferente de zero. Aqui a gente vai, né, representar o conjunto dos números naturais pela letra Q, tá? Ok? Um cortadinho assim. Conjunto dos números racionais é definido por uma fração, A sobre B, na qual a gente tem o A que pertence. Então, sempre a gente usa esse símbolo, né, de pertencer para um elemento, né, quando ele pertence a algum conjunto. Então, ele tem que ser um número inteiro. A gente já aprendeu a representação do conjunto dos números inteiros, o Z. E também o B, ele tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Mas, com uma exceção, ele não pode ser o zero. A gente aprendeu também que a gente coloca o asterístico aqui em cima. Então, agora a gente já está percebendo que a gente consegue escrever, né, mais ou menos um matematiquês, né? É importante para uma prova dissertativa. Então, vamos ver alguns exemplos dos números racionais. Aqui embaixo a gente tem o 15. 15 a gente pode reescrever como 15 sobre 1. Percebe que a gente tem uma fração. Então, o 15 dividido por 1, então esse é um número racional, certo? A gente tem o 10 sobre 3, que também é um número racional. A gente tem aqui o A e o B, certo? E os dois são inteiros, sendo o B diferente de zero. A gente tem aqui o 0,25, né, que é uma fração também. A gente pode reescrever isso como 25 sobre 100, certo? Isso aqui também é um número racional. E aqui, pessoal, a gente tem uma dízima periódica, sendo 0,33333, um número infinito, né? Uma dízima periódica. A gente pode reescrever como 1 dividido por 3. A gente vai continuar aqui no assunto, né, na próxima aula, e a gente vai descobrir como a gente parte de uma dízima periódica para encontrar a fração dela, certo? Então, pessoal, só para recapitular o que a gente aprendeu até agora sobre os conjuntos. A gente tem o primeiro conjunto, que é o dos números naturais, e a gente tem, vamos falar assim, maior do que ele, né? Ou seja, um dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. E maior do que ele, a gente vai ter o número, o conjunto dos números racionais, que também, os dois outros conjuntos estão contidos nele. Percebe? Então agora vamos para a próxima aula.